Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Mais uma vez aqui juntinho na mesma fé, na mesma concordância, acredito que sim, porque se não tiver na mesma fé, na mesma concordância, eu desfaço toda inveja, todo olho gordo, toda obra maligna, que o Senhor venha derrubar por terra pelo poder que tem no nome dele, pelo poder que tem no sangue dele, para as ondas do mar sem fim. Entre o Espírito Santo de paz, o Espírito Santo da verdade, trazendo a palavra verdadeira e eficaz aqui nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que nós venha ser abençoados através desta palavra. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Entre deixando seu like, com muita alegria no coração para ouvir a palavra do Senhor. Você que é inscrito, Deus abençoe. Estou em oração pela sua vida. Grata a Deus por você ter confiado na obra que o Senhor colocou nas mãos da serva. Que essa obra é do Senhor. E você que não se inscreveu, se inscreva. Para nós andar na mesma fé, na mesma concordância. Porque se você não se inscreve no canal, é porque você não crê, não acredita na obra da serva. Ou algo tem, porque eu me inscrevo nos canais que eu assisto a palavra, que eu vejo que é verdadeiro, que eu vejo que é eficaz, que a pessoa é homem de Deus, é mulher de Deus, eu deixo o meu like. Então eu abençoo também a obra, outras obras que as pessoas têm aí, fazendo no mesmo ID, na mesma fé, na mesma concordância, né, meus irmãos? Vamos juntos fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor é assim, quando nós andamos juntos, na mesma concordância, na mesma fé. Você se inscreveu, abençoou o canal e a serva fica orando pela sua vida, em nome de Jesus, porque é uma missão que Deus deu para mim e eu estou aqui para obedecer. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor que é viva e eficaz em nome de Jesus aos nossos corações. Vamos prosseguir na palavra de Deus. Aleluia. E hoje nós vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. E o refrão da palavra fala assim: chamados para a santificação. Chamados para a santificação. Forte, hein? Vamos entender aqui. Vamos para Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. O versículo 7 vai falar assim: porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Deus não chamou-nos para a imundície, mas para a santificação. Vamos entender mais um pouquinho em nome de Jesus? Não deixe ninguém tirar seu foco, não. Aleluia. Acerca do nosso chamado para a santificação, o nosso Deus possui um caráter santo e puro, e por isso exigem dos seus filhos uma vida de santidade. A santificação é um processo gradual na vida do crente. Deus nos chamou para ser santo. E este processo de santificação do crente vai se aperfeiçoando a cada dia. Vai se aperfeiçoando a cada dia. Meus irmãos, entendeu? Vamos continuar. Existem vários tipos de chamada.
A chamada para a salvação, Mateus capítulo 11, versículo 28. A chamada para o ministério, Marcos capítulo 3, versículo 13. E a chamada para ser santo, Romanos capítulo 1, versículo 7. Todos os que são chamados santos para a salvação, como para o ministério, devem produzir o fruto da santificação. Romanos capítulo 6, versículo 22. Paulo se dirigiu aos crentes de Roma, dizendo: a todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graças e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Romanos capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus, aleluia! Olha que forte, meus irmãos. Vamos continuar para nós entender. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo se dirige aos irmãos de Corinto, dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificado em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aleluia! Vamos prosseguir para nós entender. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo escreve dizendo: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 16 e versículos 17, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 16 e versículos 17, o apóstolo nos aconselha dizendo: portanto, escrito está, sendo santos, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoas, lugar segundo a obra de cada um, ainda andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu vou repetir aqui para meus irmãos entenderem. Meus irmãos, entendeu? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, versículo 17, o apóstolo nos aconselha dizendo: porquanto escrito está, sendo santo, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Meus irmãos, entendeu? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Amém? Os que são chamados por Deus devem produzir o fruto da santificação. Em Romanos capítulo 6, versículo 22, o apóstolo Paulo escreve: mas agora, libertados do pecado e perfeitos, servos de Deus,
tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo deixa claro que após a libertação do pecado, o pecador transformado em servo de Deus deve continuar a buscar por uma vida santa. Temos que continuar a buscar por uma vida santa. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, Paulo afirma que, após liberto o pecado, após liberto o pecador, foi lavado, santificado, justificado no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Forte, eu vou ler mais uma vez, não deixe ninguém tirar seu foco não. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, Paulo afirma que, após liberto, o pecador foi lavado, santificado, justificado no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Forte, hein, meus irmãos? Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Paulo descreve o aperfeiçoamento da nossa santidade, dizendo: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Forte, hein? O Senhor está nos ensinando aqui. Glória a Deus. Não tem como dar errado se nós andar nessa receita aqui que o Senhor está nos entregando. Aleluia. Vamos continuar. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus nos aconselha: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, é forte, hein? Isso aqui. Que Deus me perdoe pelas minhas falhas, meus erros, meus pecados. É forte, o Espírito Santo está aqui, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Obrigado, Deus, gratidão por esta palavra, por o Senhor estar confirmando a palavra nos nossos corações. Vou repetir aqui, meus irmãos. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A palavra de Deus nos aconselha: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Sem a paz e a santificação, nós não veremos ao Senhor. Vamos repetir? Hebreus capítulo 12, versículo 14. A palavra de Deus nos aconselha: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu Deus, me perdoa. É forte, hein? Aleluia. Vamos para a conclusão da palavra, que é o resumo. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Nós fomos chamados para ser santos e para produzir o fruto dessa santificação. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus conforta. A palavra de Deus confronta o pecado e deixa o homem fazer a sua escolha, dizendo: quem é injusto, faça injustiça. Ainda e quem está sujo, suje-se ainda.
E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Aleluia, é forte, hein, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Eita glória. Toda honra e toda glória dado meu Senhor por esta palavra, Jesus. Eu vou repetir a conclusão da palavra. O Espírito Santo está aqui, meus irmãos, apaziguando. Nos fomos chamados para ser santo e para produzir o fruto da santificação. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, a palavra de Deus confronta o pecado e deixa o homem fazer a sua escolha, dizendo: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Glória a Deus, é forte, hein? O Senhor não obriga ninguém a nada, mas, meus irmãos, eu te aconselho, como Paulo aconselhou, não tem outro caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele traz essa palavra, mas Deus não quer perder os seus. Quem é sujo, se suje mais. Quem é injusto, seja injusto mais. Quem é santo, se santifique mais. Quem é justo, faça a justiça mais. Tem dois caminhos. O do bem e o do mal. Eu te aconselho a vir para o bem. O caminho que leva à salvação. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Confesse Ele hoje. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje, não. Poderá ser tarde demais. Tantas pessoas que teve a oportunidade de confessar Jesus e não teve tempo de confessar. Não, vou deixar para amanhã. Eu sou jovem, vou curtir mais um pouquinho. Não, depois eu confesso. Depois eu vou para a igreja. Depois eu... Meus irmãos, não é tempo de pensar. É tempo de reagir. É tempo de confessar. É tempo de você se achegar a Deus, abrir o seu coração para Ele. Abra o seu coração para Jesus. Ele entra. Glória a Deus, aleluia. Ele quer fazer morada. Toda honra e toda glória dada do meu Senhor. Quando eu falo que Jesus já está nas portas batendo, Ele já está. É a palavra dEle que fala. É a palavra dEle que confirma isto. Meus irmãos, você acha que se não fosse necessário o Senhor levantava os seus para levar a palavra dEle? Para ir no ID? É necessário, meus irmãos, que isso aconteça. Porque Deus deixou esse legado para conosco. E nós temos que dar conta das nossas obras. E há de nós se não der. Meus irmãos, entendeu? Então, você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem um particular com Deus, é Deus, você e você e Deus. Você vai para o seu cantinho ali, humildemente, se prostra a Ele e fala: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra. Eu confesso com a minha boca: o Senhor será o meu único e suficiente Salvador. Eu não entendia, me perdoa. Perdoa os meus pecados, os meus erros, minhas falhas. Ele perdoa o pecado. Salva mim, minha casa e minha família. Deus salva. Me direciona, me guia, me dá inteligência e sabedoria. Escreve meu nome no livro da vida. Deus escreve. Amém? E ainda faz festa no céu. Porque o filho pródigo confessou o pai e voltou para casa.
Para você que saiu da presença do Senhor, Ele está convidando você também. Volta, filho, volta, filha. Vem correndo, vem para o meio, eu estou aqui. Aleluia! Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Então vamos aí juntinho. Isso é bom para nós e o Senhor se agrada. E nós estamos aqui para fazer o quê? Para agradar a Deus. E isso nos agrada a Deus. É levando a palavra dele, o ide, e unidos, na mesma fé, na mesma concordância. E aí nós vamos crescendo espiritualmente. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém, amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória. Seja abençoado, seja visitado pelo Espírito Santo. Receba um abraço do Espírito Santo aí, um refrigério na alma. Você sentir uma tranquilidade, uma paz. É o Espírito Santo que está aí. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.